Olá, tudo bom? Sou José de Ribamar Protásio Oliveira, acadêmico do curso de História na Universidade Federal do Maranhão, UFMA, pelo programa PAFOR. Estou aqui hoje finalizando uma disciplina, História Contemporânea, que iniciamos antes da pandemia. Como todos sabemos que a pandemia veio, tivemos que parar a aula presencial. Então vamos lá. Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, pelas conquistas, por tudo que Ele me fez na minha vida e está fazendo. Agradeço minha mãe e meu pai, que em memória, hoje, eles estão comigo, mas agradeço também eles pelos incentivos, por tudo que Ele fez na minha vida, eles fizeram na minha vida, por não deixar de existir. Agradeço minha família, de modo geral, amigos, primos. Agradeço minha esposa, porque ela está sempre do meu lado. Muito obrigado. Agradeço a coordenadora do PAFOR, do curso de História, Thelma Bonifácio. Agradeço a professora Gracinete Mendonça, coordenadora do Polo de Urbano Santos. Muito obrigado pela colaboração, pelo incentivo, por estar presente conosco. Muito obrigado. Agradeço a liderança da turma. Meu muito obrigado. Então vamos lá. Minha aula é sobre a história contemporânea, a disciplina História Contemporânea. Então, meu tema da disciplina é movimento operário. Ao falar de movimento operário, já nos leva muito além do que nós pensamos, nós tentamos interagir ou imaginamos, certo? O que seria o movimento operário para nós no século XIX, século XVIII? Vamos falar um pouco sobre isso também, tá bom? O que será o movimento operário? Eu vou ler um pouco aqui, no decorrer eu vou explicando, tá bom? O movimento operário é um termo que se refere a uma organização coletiva de trabalhadores para a defesa dos seus próprios interesses, particularmente através da implantação das leis específicas para reger o próprio trabalho. Mas o que é isso? Trazendo para o dia de hoje, o movimento operário nada mais é do que a lei trabalhista, tá certo? Para a relação o operário e o do proprietário, o patrão, chamado na época, tá certo? E essa chamada organização coletiva é o grupos, tá bom? Os grupos que começaram a se formar naquela época, tá bom? Em 1990, tá certo? Em 1990, o Brasil possuía cerca de 5,5 mil operários, tá bom? Que eles trabalhavam em indústria, tá bom? E eles chegaram aqui no século XIX. Chegaram no Brasil, tá bom? A classe operária era composta, de sua maioria, de 90% de imigrantes europeus. Ah, não era só brasileiro? Não. Era muitos europeus. Muitos europeus. Da onde? Principalmente da onde? Que cidades? Que países? Países são Itália, Espanha e Portugal e o sul da Europa. Eles eram de lá, os imigrantes, tá certo? Espanha era os principais países com desenvolvimento. A Espanha era o principal país de desenvolvimento da época, porque ele tinha recursos, tinha poder. Que poder é esse? De emigrar, de trazer os operários para o Brasil para trabalhar nas indústrias, nas fábricas de tecido e outras fábricas mais, tá bom? No século XIX surgiu um período de orientação de anarquista, ou seja, protesto, tá? Em 1919
1999, tá bom? Contou com 11 edições de Liberdade. Contou 11 edições de Liberdade. Que edições são essas? Em 1900, os operários começaram essa briga, essa guerra, que eu posso chamar de guerra hoje, certo? Mas essa guerra era só uma guerra interna. Eles não poderiam, não tinham voz, não tinham vez de falar o que pensavam, de agir. Mas em 1999, eles contou com uma grande aliada, eu posso dizer hoje, uma grande aliada, que seria um jornal. Esse jornal começou em 1904 a 1905. Começou a engatilhar, começou a trabalhar, mostrar serviço. Entanto que, em 1904 e 1905, o jornal nem tinha um nome. A partir de 1905 em diante, o jornal começou a ter nome. Que nome seria esse? O Grito. Grito. Esse grito foi formado pelos operários. Esse grito começou a expandir o Brasil e fora do Brasil. E através desse grito, o jornal ficou conhecido mundialmente como um grande jornal que importava o movimento operário naquele período. Em 1991, contou com uma longa tiragem. Quando fala longa tiragem, é uma chamada várias cópias do próprio jornal, da própria edição, que falava sobre os operários, tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre quem foi que começou, em que ano começou, em que mês começou, tá bom? As greves operárias. Em 1904 foi fundada quase 39 unidades operárias, somente nos estados de São Paulo. Tá certo? E do Rio de Janeiro, as greves também comunicaram, ou seja, começaram a desenvolver. Quando em São Paulo, em 1904 e em janeiro, as greves começaram a engatilhar, o movimento operário já estava ganhando uma grande força, um grande aliado. Para quê? No dia 1º de maio é comemorado hoje Dia do Trabalhador. Mas muitas das vezes, muitos nem sabem por quê, como foi, como surgiu o dia do Trabalhador, dia do 1º de maio. Foi através de uma guerra, de uma greve muito grande por os operários. Que essa greve começou por 2.000 operários, com alguns dias, 2 anos se eu não estou enganado, foi para 15.000 operários, com 2 dias depois, 40.000, uma semana depois, 80.000 operários se juntaram à greve, porque começaram a ver resultado. As fábricas, as indústrias começaram a fechar. Por quê? Eles não tinham mais força, não tinham mais operários para trabalhar. Então, os operários viram a oportunidade de sair da opressão, de sair daquele, posso dizer, daquele mundinho de, sim senhor, aceitar tudo que os patrões estavam falando na época. Através disso, eles começaram a ver, através da greve, eles começaram a ver uma luz no fim do túnel. Para dizer o quê? Que através dessa greve, eles começaram a ver que tinha nome, que tinha vez, que tinha voz. Então, esse movimento foi baseado em quê? Foi baseado em greve, foi baseado em muitas percas, foi baseado em muitas prisões, que podemos dizer que o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele era da classe operária, tá certo? Ele era da classe operária. Nós podemos rever alguns filmes, algumas trilagens dele, que ele
fazia parte. Ele era um revolucionista. Ele ia atrás, ele ia buscar, ele ia... Desculpa. Ele ia atrás, ele ia buscar aquilo que ele achava bom para a classe. E também eles lutavam, sabe por quê? Para os melhores salários. Porque na época o salário era bem pequenininho, quem lucrava eram as grandes fábricas. Eles trabalhavam. Na época eles trabalhavam mais de 12 horas sem parar, por mínimo do mínimo salário. Sendo que quem ganhava muito mais eram só as fábricas, assim, as indústrias, os patrões. Através disso eles começaram a bater em cima da chamada redução da carga de trabalho. Começaram a reduzir de 12 horas corrido, ficaram para 10 horas. Então começaram a ganhar voz e vez. E força naquele movimento. Tá certo? Como eu estava falando um pouco sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi um dos operários que fez a revolução. Tá? Podemos ver algumas imagens, alguns vídeos dele, que ele também estava fazendo a revolução na época da classe operária. Tá bom? Para terminarmos nossa aula, vou falar um pouco ou encerrar das consequências. Desculpa que eu estou um pouco lendo, porque é muita coisa, muita informações, tá bom? As consequências que teve os movimento operário. Consequência foi essa: greve, desenvolvimento dos primeiros sindicatos. Eu vou explicar cada um. Fortalecimento da esquerda e conflitos sociais. Quando falamos em greve, nós podemos viver no Brasil de hoje, em quase todas as classes temos greve. Quase todas, para reivindicar os nossos direitos. É errado, Ribamar? Não, não é errado. Mas foi através do movimento operário. Antes não sabiam o que era greve, não sabiam reivindicar. Operalidade brasileira. Quando falamos operalidade brasileira, opressão, que na época tinha, tá? Que só mandava quem tinha recursos e obedecia aqueles que menos favoreciam, tá? E alguns países ainda é assim. Alguns países ainda continua sendo opressão. Desenvolvimento dos primeiros sindicatos. Nós podemos ver que os primeiros sindicatos começou através de um grupo pequeno, porque sabemos que um sindicato não pode fazer só com uma pessoa, um conjunto de pessoas, um grupo. Então começaram a erguer os sindicatos, os trabalhadores, e a partir daí começaram a ter vários sindicatos juntos. Fortalecimento da esquerda. Quando fala esquerda no Brasil, não é de agora. Não é do no século XXI, no século XX, não. Século XVIII, século XVI, século XVII, século XIX, em diante. Que começaram a ter a esquerda. Quem era a esquerda? Eram os trabalhadores. Eram os trabalhadores, os operários, que reivindicavam ter o seu direito. E quem era o lado direito? Os patrões. Tá bom? E os conflitos sociais? Os conflitos sociais até hoje existem e não vai parar, não vai acabar. Por quê? Os conflitos sociais, política, conflitos sociais, religião, conflito social, em futebol, conflito social, em tudo que você for fazer, você vai ter o conflito. Se você falar se o movimento operário não tivesse conflito, o que nós teríamos hoje? Eu poderia dizer que nós não tínhamos quase nada, porque tudo foi através do movimento operário. As greves começaram a surgir, e através das greves começaram a ter um êxito muito grande a classe dos trabalhadores. Então, essa foi minha aula. Meu muito obrigado. Que Deus o abençoe.